Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Sobre, uma nova série aqui no canal do Mohamed. Eu sou a Luísa Branco, Chocolate Maker. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o chocolate, o alimento dos deuses. E vou hoje degustar uma porção de chocolates aqui. Assim, te ajudo a identificar um produto de boa qualidade. Eu confesso que eu não como chocolate industrializado faz um tempo e até eu tô curiosa para saber o quão diferente eles vão ser. Muita gente não sabe, mas o chocolate é feito a partir das sementes de uma fruta, o cacau. Essa planta é originária da Amazônia e estima-se que os povos da região já faziam uso dela há cerca de 5.500 anos. Ninguém sabe exatamente como ela foi parar na região da Mesoamérica, mas foi lá que o chocolate ganhou certo status social. Ele era visto como divino, tendo espaço em rituais sagrados e era usado como moeda de troca. Nessa época, o chocolate era transformado em uma bebida revigorante, chamada chocolat. As sementes do cacau eram trituradas e misturadas com pimenta e um suco fermentado de milho. Diziam que essa mistura era suficiente para alimentar um homem por um dia inteiro. A coisa muda de figura quando o conquistador espanhol Hernán Cortés conhece o fruto e decide levá-lo à Espanha em 1519. No meio desse processo, ele acabou dizimando o Império Azteca. Mas isso aí já é história para outro vídeo. A princípio, os europeus não deram muita bola para o chocolate, devido ao gosto amargo. Mas quando as primeiras misturas adoçadas com mel ou açúcar surgiram, rapidamente ele se tornou sucesso na corte e todos queriam provar a famosa guloseima. Devido à alta demanda, o cacau começou a ser plantado em vários lugares na América e na África. Mas ainda assim, o seu cultivo era muito complicado, demandando muito esforço e força de trabalho, muitas vezes feito por escravos. Em 1828, o mundo do chocolate passa por uma revolução com a invenção da prensa do cacau. Agora, era possível obter a manteiga do cacau e também o chocolate em pó. Isso abriu diversas possibilidades gastronômicas. Dava para misturar esse pó em diversas bebidas ou recombiná-lo com a gordura, criando assim o chocolate em barra, que conhecemos hoje. Pouco tempo depois, o chocolatier suíço Daniel Peter adiciona leite em pó a essa mistura, criando assim o famoso chocolate ao leite, o queridinho de todo mundo. A partir daí, o universo do chocolate apenas cresceu, e com o avanço das técnicas de cultivo, ele se popularizou, saindo da mesa da corte e fazendo a alegria dos menos afortunados financeiramente. Com esse processo de industrialização, começaram a surgir variedades de chocolate com baixa qualidade. Por isso que hoje a gente vai te ensinar a reconhecer um bom chocolate. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem as 3 variedades mais famosas de chocolate. Um deles é mais industrializado, o outro é artesanal. E eu vou ensinar para vocês as características que você deve prestar atenção para consumir um chocolate de boa qualidade. Então eu vou começar aqui com os nossos intensos, ou mais conhecidos como amargos. De cara eu já vejo assim, não é tão gritante, mas é uma diferença boa de cor. O da minha esquerda é um pouquinho mais marrom e o da minha direita um pouquinho menos. Vamos para o cheirinho. Então, esse daqui eu sinto um cheiro mais de baunilha. Esse daqui, você já sente um cheiro mais complexo. Ele já dá meio que um pinotezinho assim no seu cérebro. Um quê de café aqui, tem um quê de chocolate, mas um chocolate mais puro. Agora a gente vai provar. Derretimento direitinho. É um chocolate um pouco mais artesanal. Ele derrete por inteiro, mas mesmo assim você ainda consegue sentir um pouco das partículas dele. O sabor dele intenso, acho que deve ser um chocolate 70%. Você consegue sentir um gosto no começo, um gosto no meio e um gosto no final, o que caracteriza um chocolate de boa qualidade, muito gostoso, delicado o sabor. Vou lavar minha boca. Sempre tem uma água. Temperatura ambiente, de preferência. Se a água não for suficiente, você pode pegar uma bolacha, água e sal, ou até pega um pedacinho da maçã verde para limpar o seu paladar. E se eu tivesse às cegas e me pusessem isso no meu nariz, eu não iria dizer que era chocolate, porque eu realmente estou sentindo um cheiro de tipo uma sobremesa, de um cheiro doce, sabe? Deve estar girando em torno dos seus 70%, 60%. O açúcar, ele deixa a massa mais esfarelenta, né? Ele não deixa o snap dele, você vai ver, esse snap é bem mais alto do que esse daqui, porque ele é uma massa muito mais homogênea, ele não tem tanta
coisa adicionada aqui dentro. E isso me indica, né, que ele tem mais qualidade, porque o açúcar, ele é o ingrediente mais barato que a gente vai achar nas barras de chocolate. Então, é natural que o industrializado ele tenha uma carga de açúcar maior do que um artesanal. E aí, quando você pega ele para você degustar, sempre é legal você, com a sua mão, o calor da sua mão, fazer um movimento para derreter um pouquinho do chocolate, porque isso libera mais aromas. No caso aqui, eu tô fazendo isso porque eu só tô sentindo realmente o aroma da baunilha. Então, tô tentando ver se eu consigo descobrir alguma coisa a mais nesse aqui. É só baunilha mesmo. Textura bem cremosa. Enquanto esse daqui você comeria uma barrinha, né? Uma barrinha pequena. Você se sentiria bem satisfeita porque ele realmente tem um sabor bem intenso. Esse daqui você come a barra inteira, não tem aquele sabor realmente de chocolate que a gente tá procurando aqui, né? Se você for ver aqui, né? Primeiro, a diferença de cor que você tem nele. E segundo, quando você quebra ele, você consegue perceber que esse daqui, ele não deve ser tão puro assim. Ele não quebrou tão numa linha tão uniforme quanto o de baixo. O que me indicaria realmente que esse chocolate tem uma qualidade inferior ao primeiro que eu provei. Eu ficaria com esse daqui. Eu consigo realmente ver que teve um pensamento por trás disso daqui, de terroir, né, de origem de chocolate, porque quando você cheira ele, você realmente consegue perceber um aroma diferente, né? Ele tem um perfume que esse daqui, infelizmente, não tem. Foi? Resumindo, quando a gente vê no rótulo, a gente tá procurando poucos ingredientes, nenhuma adição de gordura que não seja aquela gordura da manteiga de cacau. E você tá procurando realmente fugir do perfil baunilha. É basicamente isso. O chocolate branco, ele é o que vai ter a diferença mais gritante de um de boa qualidade para um de má qualidade. Ele é um dos mais controversos. Tem gente que diz que ele é chocolate, tem gente que diz que não é chocolate. Mas pela lei brasileira, se ele tem mais de 25% de sólidos de cacau, e isso inclui a manteiga de cacau que tem aqui, ele vai ser considerado um chocolate. Eu tenho duas amostras, um que ele é industrializado e o artesanal. Pode sentir um perfume aqui de leite, um cheiro bem suave. Não é um característico daquele que a gente conhece como um chocolate branco. E aí a gente vai pular para o outro chocolate. Isso daqui é um cheiro bem artificial, me lembra um pouco de curral. Mas vamos lá, ai, coragem. Textura cremosa, um sabor de leite, ele não é tão doce. Eu chutaria que o teor de açúcar nisso daqui tá entre seus 20% e 30%. Quando você tá falando de um chocolate 70%, por exemplo, tão intenso, ele vai ter 70% de sólidos de cacau e 30% de açúcar. Esse daqui é um chocolate branco que ele não é super doce, ele é bem agradável, dá pra você comer a barra inteira dele. Eu tô sentindo bastante melaço, o que me indica que, por exemplo, isso daqui ele provavelmente deve ter sido feito de uma forma mais artesanal. A temperatura ali de feitura dele subiu um pouquinho, então ele teve uma certa caramelização do açúcar. Ele tem o snap dele, o que me indica que realmente ele tem um teor de gordura de manteiga de cacau aqui considerável. Tem gente que diz que não é chocolate, mas pra mim é chocolate. Vamos pro próximo. Realmente, assim, tem cheiro de alguma coisa artificial mesmo. Eu preciso provar a produção. Brincadeira. Ó, quero que vocês vejam que ele não tem, ó. Ele não tem o snap. Em comparação a esse daqui, ó. Tá vendo? Ele é alto, que você percebe que realmente aqui tem um conteúdo de manteiga de cacau. Aqui ele quebra, ou seja, a manteiga de cacau passou longe daqui. E se você for ver realmente a textura dele aqui, não é uma textura lisa. Ele deve ter muito mais coisa aqui nessa massa do que apenas, né, a manteiga de cacau, o açúcar e o leite em pó. Que é basicamente isso que é o chocolate branco. Nossa, que textura! Não, isso aqui é uma massa, ele não derrete na boca. O retrogosto dele, que passa pela sua narina, me lembra sela de cavalo, gente. Couro molhado. Ele é muito doce, muito mais doce do que o outro. E ele é granuloso mesmo, ele não tem uma estrutura dele. E eu não vou mais provar, porque não vale as calorias. Por favor, vocês provam, porque isso aqui é invadir aqui. Talvez essa seja a única participação minha nesse quadro. Comece pelo bom, que aí você vai realmente perceber a diferença. Nossa, é bem bom mesmo. Vou pegar esse aqui, licença. Pior que esse mesmo, cheiro de fazenda, tipo assim, uma coisa, não um cheiro bom. A diferença é gritante mesmo, principalmente no açúcar. Eu preciso tomar água agora, real.
Então, resumindo, pessoal, se o seu chocolate favorito é o chocolate branco, procure escolher um chocolate que tenha a lista de ingredientes menor, que o primeiro ingrediente seja realmente manteiga de cacau e o açúcar, ele fique pros últimos ingredientes. Antes da gente passar pro chocolate ao leite, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do Mohamed e contarem pra gente o que vocês estão achando dessa nova série. E aproveita e segue o Instagram também da Luísa Abram, a minha marca. Agora a gente vai falar do chocolate mais consumido no mundo, que é o chocolate ao leite. E, como sempre, vou começar pelo cheirinho, pelo perfume deles. Que esse daqui, nossa, eu consigo sentir o leite, deve estar na casa dos 30%, mas eu também consigo sentir um pouco do perfil do cacau. Uma leve acidez também do cacau. E agora, a gente vai pra esse daqui, baunilha, cera. Eu diria que a qualidade desse daqui, ele não é tão ruim como a qualidade do que a gente provou do chocolate branco. Eu também não consigo sentir muito o perfil dele. Vamos provar. Então aqui, ó, de novo a gente viu que tem um snap. Você consegue ouvir ele, né? Chocolate, ele vai ser aquele alimento que ele vai estimular os 5 sentidos. Ele vai estimular o seu visual, o seu tato, né? Quando você pega nele, ele vai derreter na sua mão. Chocolate, ele derrete a 35 graus. Você vai sentir o cheiro dele, a audição, porque ele quebra, ele faz o snap dele. Você tem o paladar, logicamente. Então, assim, ele é um alimento completo. Com paciência, você vai reparar que ele realmente tem muitas facetas. Então vamos começar provando eles. Aqui a estrela é o leite. Ele deve ter ali os seus 30% de leite, não é muito doce. Na verdade, cremosidade perfeita. Ele começa a derreter já na minha mão. Nossa, eu podia comer todas essas barras aqui. É muito bom. Textura, cremosidade, granulometria, né, que é os grãozinhos dele, ele derrete por inteiro na sua boca. Pode perceber que a pessoa que fez isso aqui levou um tempo pra descobrir o balanceamento aí do dulçor e do leite. E agora a gente vai pra esse daqui, que é o mais industrial. E você já começa vendo que ele tem umas manchinhas aqui. Quando você quebra ele, o mesmo que aconteceu com o chocolate branco, né? Você vai ver que ele não é totalmente, vamos dizer assim, ele é meio poroso. Então ele não tem o snap dele que ele deveria ter. Como aconteceu no chocolate branco, é uma luta pra ele derreter na minha boca. Baunilha é o que vem nele. O leite aparece, mas ele não é o protagonista aqui. Ele deve ter alguma gordura que não é gordura de manteiga de cacau, com certeza. Bem doce, tanto que eu peguei água. Se você for olhar a lista de ingredientes desse daqui, provavelmente o açúcar deve ser o primeiro ou o segundo ingrediente. Mas provavelmente o primeiro. Não comeria isso daqui, eu acho que não vale as calorias. É isso, eu não quero mais provar isso aqui. Se você é um fã de chocolate ao leite, meu conselho é vire na lista de ingredientes e olhe se o açúcar é o primeiro ou o segundo ingrediente daquela barra. Foge. A manteiga de cacau, ela precisa ser a gordura principal que tá ali. Se você não conhece algum ingrediente que tá ali, ele já vai te dar uma dica de que aquele chocolate não é tão de qualidade como uma outra escolha que você poderia fazer. Então o chocolate, ele precisa derreter na boca, ele precisa ter gosto de leite e ele precisa agradar o seu paladar. Basicamente isso. Eu convido você a fazer esse mesmo teste que a gente fez aqui. Comprar 2 barrinhas de chocolate, uma um pouco mais industrializada e a outra um pouco mais artesanal, e veja por você mesmo quais são as suas considerações. E eu aconselho vocês a dar uma chance para os chocolates nacionais. O mercado de chocolates brasileiros está crescendo bastante, a gente tem mais de 300 marcas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e já comenta aqui qual é o próximo Tudo Sobre que vocês querem ver. Tchau, tchau!